Opa, tudo certo? Vamos começar a aula 28, módulo 2. A gente está na parte falando de termologia. A gente começou com a termometria, né? Passamos pela calorimetria já e agora a gente vai iniciar a termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física que está relacionado com essa transformação da energia térmica em trabalho, ou vice-versa. A gente vai aproveitar a energia térmica. Isso tem muito a ver com a história, isso quando a gente fala, da industrialização, justamente isso, a época do vapor, sabe, isso é importantíssimo. Então, no papo de hoje, a gente vai falar sobre energia interna e trabalho termodinâmico. Essa aula é uma continuação das transformações gasosas. Quais eram os elementos, quais as grandezas que a gente estudava nos estudos gases? Pressão, volume e temperatura. Essas mesmas grandezas eu vou continuar falando aqui. Contudo, agora o gás vai ser justamente a substância termodinâmica que vai ajudar a realizar esse trabalho, a expansão e a compressão desse gás. Nessa matéria vai aparecer muito o cilindro. Sabe, esse elemento que a gente tem nos carros, por exemplo, o carro é uma máquina térmica. A gente vai falar muito de máquinas térmicas, certo? E aqui a gente vai exemplificar muito o cilindro, o pistão, tá? Então vamos começar o seguinte, falando sobre a energia interna. Quando a gente fala de energia, tem toda a parte externa, quando está relacionando com o meio, e na parte interna, a gente tem diversas formas de energia. Uma forma que a gente pode trabalhar, que a gente vai falar, é que a energia interna de um sistema, a energia interna de um sistema, né, depende da temperatura. Bom, aqui eu estou trabalhando com grandezas que elas têm muito a ver com as transformações gasosas. Isso aqui é a temperatura. Essa temperatura, obviamente, está em Kelvin. Inclusive, se a gente for procurar isso, for procurar na internet, tá? Por que não existe o 0 Kelvin, impossível chegar à temperatura absoluta? A justificativa é que ela viola a segunda lei da termodinâmica. E também dá para pensar que se eu meter um zero aqui, 0 Kelvin, a energia vai ser zero. Não tem como ter essa energia relacionada a zero, porque sempre vai estar associada a um grau de agitação. Beleza, há uma agitação. Então, temperatura em Kelvin, aqui é a constante do gás ideal, para essa energia da em joules, a gente vai ter 8,3 joule dividido por mol vezes Kelvin. Aqui o número de mols, tá? Isso aqui nos leva a pensar no quê? Que a energia está associada à energia cinética de uma molécula. Esses 3 meios eu já li em alguns lugares que tem a ver com o quê? A molécula ela se movimenta, ela vibra em 3 direções. Energia cinética mv²/2. Pensar nas 3 direções rola 3 meios. Dá para pensar dessa forma. Claro que se for a mecânica quântica tem outras formas de trabalhar, né? Aqui eu estou falando de um grau de liberdade, isso aqui é um gás monoatômico. Se ir mudando isso, vai para 5 meios, certo? Vai para outras situações, tá? Então, olha só, ΔU, 3 meios de nR ΔT. Eu estou falando do que aqui? Estou falando da variação da energia interna. A gente vai trabalhar isso demais, tá? A gente vai trabalhar isso demais. Então, olha só, mais importante do que calcular a energia interna, a variação da energia interna é muito importante. Então, quando a variação da energia interna é positiva, a gente vai estar falando de um corpo, de uma partícula, de um gás que aumenta a temperatura. Tá? É isso que vai acontecer. Ele vai aumentar a temperatura. Bom, ΔU negativo, ΔT negativo. O que eu sei? Para um gás monoatômico, 3 meios de nR ΔT, a variação da energia é proporcional à temperatura. Aqui, ó, ΔU igual a 0,
ΔT igual a zero. Estou falando de uma transformação isotérmica. Bom, vamos indo. Já falei da energia interna, depende da temperatura. O que tem que saber? Variação da energia interna é proporcional à variação de temperatura. Vamos agora no trabalho termodinâmico. Velho, trabalho é trabalho, unidade, joule, tá? Essa caneta azul que deu para ela. Unidade aqui, joule, no Sistema Internacional de Unidades. O que é trabalho? Força vezes deslocamento, isso é trabalho. Bom, o que eu estou dizendo para ti? Na termodinâmica, o trabalho vai depender de grandezas da termodinâmica. Então, é pressão vezes a variação do volume. O que eu estou tentando demonstrar para ti aqui? Da onde veio essa formulazinha? Não é importante, mas é gostoso ver. Vem comigo. Aqui eu peguei um cilindro, né, e tem um pistão. Isso aqui ele vai subindo, né? Então, no carro, isso aqui sobe e desce cada vez que explode, isso aqui expande, isso vai se transformando em energia térmica e energia mecânica, movimento. Aqui o que eu tenho? Essa força, o meio está aplicando uma força aqui, está realizando trabalho sobre o gás. Então o gás está comprimindo, ele está diminuindo o volume. Aqui, o que eu tenho? O ΔV, ele vai ser negativo. Isso aqui é uma compressão. O trabalho vai ser negativo, tá? Aqui, ó, na compressão. Sempre que é uma compressão, o meio, tá? Ele realiza um trabalho sobre o gás. Meio sobre o gás. O meio está empurrando o gás. Beleza. Aí ele diminui o volume. O deslocamento do êmbolo tem a ver com o deslocamento aqui da altura do êmbolo, aqui, ó, que muda a altura, é o deslocamento do êmbolo. A força eu estou aplicando. Vamos brincar? A gente sabe que pressão é força pela área. Em algum momento a gente vai trabalhar isso mais. Aqui agora é um spoilerzão do caramba. Mas pressão é força pela área. Se eu jogar para cá multiplicando, o que é a força? A força é justamente, ó, a força é justamente a pressão vezes a área. Então, esse F do que pressão vezes a área? O deslocamento é a variação da altura. Aí, sabendo que num cilindro o volume é a área da base vezes a altura, trabalho, pressão vezes variação do volume. Bom, aí, quando o trabalho é positivo, porque aumenta o volume, é a expansão, é o gás empurrando o sistema, o cilindro, aí ele vai aumentar o volume. Quando eu tiver uma compressão, é o meio sobre o gás. Quando eu tenho uma expansão, ó, escreve aqui, é o gás realizando um trabalho sobre o meio. Importante, gráfico de pressão por volume, a área do gráfico vai nos levar justamente ao trabalho termodinâmico. A gente vai resolver exercícios logo e vai ver isso aí. Então o que a gente viu? Energia interna e trabalho termodinâmico. O trabalho termodinâmico depende do quê? Pressão vezes variação do volume. É a energia térmica se transformando em energia mecânica. Esse trabalho também é medido em joules. Beleza? Agora no próximo vídeo a gente vai falar da transformação cíclica e da primeira lei da termodinâmica. Vamos?